Bem-vindos a mais uma semana nesta caravana maravilhosa. Obrigada por estarem aí. Já sabem que podem ver no YouTube, põem lá, subscrevem o canal, depois já ativam o sininho para receber os novos episódios. Isto se quiserem ver a imagem, a cara do convidado e aqui o estúdio e tudo muito... com tudo mais visual. Se quiserem só ouvir e irem por aí ou fazer as vossas tarefas domésticas e isso, podcast, baixam para o telemóvel e são livres e ficam só a ouvir, portanto duas opções para nos acompanharem. O que interessa é acompanharem, isso é que é muito importante. Obrigada aos meus patronos queridos e pronto, sem mais demoras vamos começar este episódio muito especial. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias. Caramba, Brigadeiro Gourmet LX. Pronto, começa logo assim, entra logo com a publicidade. Mas eu posso explicar por quê. Porque eu sou terrível de redes. Sim. Na verdade, quando eu tive o Facebook muito tempo, e foi na época do Ídolos, e eu depois não sabia o que fazer com aquilo, não gosto de fazer conversa fiada, não acho assim que, ou eu tenho uma coisa relevante para dizer, eu acho que aquilo não faz muito sentido. Não usava... Apaguei, fiquei toda feliz de acabar com o Facebook. E aí, de repente, começou essa história da Brigadeiro. Falei, mesmo para as ações do Rock in Rio, eu falei, como é que eu posso contribuir? Então, eu abri a conta do Instagram. Cara, outro dia eu vi que estava parada desde dezembro. De repente. A minha! Esquece. Não fui feita para isso. Agora achei que ias dizer, estou muito melhor, mas não. Não, continua uma desgraça. Mas acontece que eu acompanho a da Brigadeiro para poder saber o que está acontecendo ali, né? Se está correndo bem, se as pessoas estão reagindo. Mas eu mesma, não há. Já sei que sais... Eu não acompanho nem a minha família. Não? Ai, meu Deus. Já sei que és um bocadinho como eu e não tens muito boa memória, mas não, este aqui eu acho que toda a gente vai lá. Vou até me segurar, diga. Este vai lá. Um cheiro da tua infância. Esse por acaso tem. É fácil. Não, mas você sabe que eu percebi recentemente, que é de relva molhada. É tão bom, adoro. Porque eu cresci indo muito para todo fim de semana a gente ia para uma cidade do interior, muito pequenininha, ali no Rio. E a gente brincava descalço na relva, na lama e etc. E outro dia, eu não sei onde é que esse cheiro voltou e eu fiquei pensando, gente, será que meus filhos estão vivendo isso, estão tendo a mesma experiência? E é tão importante, acho que constrói a gente assim de uma forma tão especial, que foi uma chamada de atenção, porque voltei a sentir em algum momento, mas é muito bom. É lindo, é um cheiro maravilhoso, realmente. O melhor conselho que te deram na vida? Nada é impossível. É o conselho melhor e mais difícil de todos, porque, na verdade, ele faz com que você tenha todas as possibilidades do mundo, mas também não possa desistir nunca, né? Isso acontece, acaba que você não tem como dizer não. Se nada é impossível, você não pode abandonar o seu objetivo em momento nenhum. Verdade. Vou ler uma coisa e quero que digas o que te vier à cabeça. Tá. Se a vida começasse agora e o mundo fosse nossa outra vez e a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, se a vida começasse agora e o mundo fosse nosso de vez, se a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Olha, isso me traz um momento exatamente o presente e o que a pandemia acho que veio é incrível isto, não é? Esta música a mim, como eu trabalhei muitos anos a fazer reportagens do Rock in Rio todos os anos, e eu sempre que ouço esta música e no final fazia o espetáculo de fogo de artifício com esta música e eu arrepio-me. Ontem fui ouvir a música e incrível, é uma né? coisa aqui dentro de nós. Isto deixa incrível. Uma memória. E é muito E agora de interessante, repente, que ela que tem é esta letra? 37 anos essa música, né? Então, que loucura que é de repente ela ser tão atual, tão verdadeira. E a gente começou desde o ano passado, quando a gente entrou assim na primeira fase da pandemia, a gente olhava para a música, gente, o que é isto? Exatamente isso. É incrível. E acho que é bonito porque ela fala numa perspectiva muito humana, né? E de conexão. Sim, de se dar, de se amar. Como é que é possível que é o que é isto? mais importante. Já viste, vocês são visionários. Palavra preferida? Magia. Magia, eu não sei, assim, muita gente fala do sonho, né? E eu não sei se é o sonho, mas a magia, eu acho que pra mim é como a gente faz cada momento no dia a dia ser diferente, ser especial, né? Então, eu adoro tudo que se tem a Páscoa, decora, põe coelhinho, põe as coisas. Se tem o Natal, faz tudo que é possível. Se der para contratar um Pai Natal, venha para as crianças. É tudo que você
incrementa no dia a dia, né? Os pequenos detalhes trazem um toque de magia que eu acho que toca Pisar mais na fundo as relva pessoas. molhada. Pisar na relva molhada também. Tudo é mágico, não é? Também. Tudo, se Eu dermos acho que importância a essas pequenas isso. coisas. É fazer os momentos assim serem de fato marcantes e leves, né? Eu acho que o que eu tenho percebido é que a magia ela traz uma leveza para o nosso dia a dia, para as relações que... É um bocadinho também a inocência, não é? É, completamente. É que é bom, que é tão bonito. Completamente. É empresária e produtora de eventos, residente em Portugal desde 2003. É verdade. Nasceu no Rio de Janeiro, mas o seu avô materno era natural do Porto, por isso é que ela gosta de palavrões. Teve um blog dedicado, eu descobri isto na net, pode estar tudo falso. É verdade. Um blog dedicado ao tema de tornar uma casa mais sustentável e outros aspectos relacionados com ecologia e poupança. Foi eleita uma das personalidades do ano em 2011 pela revista brasileira Época, ano em que também se casou com o produtor português Ricardo Ato, de quem tem 2 filhos. Fiquei muito na dúvida porque o segundo não aparece muito. Não, a gente anda mais quietinha. Eu sim, mas ela tem mais, tenho quase a certeza. Filha do criador e responsável pela realização do Rock in Rio em Lisboa e em Madrid. E que a pandemia fez deu outro sabor à sua vida, literalmente. Já devem ter descoberto que estou a falar de Roberta Medina, que tenho a honra de levar hoje comigo numa viagem maravilhosa, tenho a certeza absoluta de caravana. Tão bom. Porque eu vou-te explicar uma coisa. Eu acho que, e talvez agora já nos conheças tão bem, os portugueses têm muita vergonha de mudar ou de... aquela coisa do passar de cavalo para burro, estamos sempre a ouvir. Sim. E às vezes o burro é bem mais interessante que o cavalo. É ou dá uma viagem mais maravilhosa. E acho que é tão incrível ver esse teu sorriso com brigadeiros quando tu tiveste o Rock in Rio. Continuo tendo. Continuas a ter, claro. Mas é mais pesado que o brigadeiro. Exato, bem mais pesado, mas o teu sorriso mantém-se e podia estar completamente... sei lá, noutro estado, e acho que se calhar os portugueses estariam, ou muitos dos portugueses estariam bastante mais negativos, e tu és esta luz. Não, olha, tão bom. Mas eu acho assim, eu acho muito bom que se sinta dessa forma. Eu me sinto dessa forma, dependendo da conversa boa que a gente esteja tendo. Não quer dizer que os dias estejam sendo fáceis. Esse segundo adiamento do festival foi muito frustrante. Esta foi uma pancada. Assim, o primeiro acho que foi no susto, todo mundo corre, o problema é tão grande que sei o que eu dizia, algumas pessoas diziam, não, mas se o Rock in Rio for cancelado, eu falei, cara, o Rock in Rio vai ser cancelado, se as Olimpíadas tivessem sido canceladas, se o europeu tiver... Menor dos problemas é o Rock in Rio, a encrenca vai estar tão grande que não é isso. Então, a gente se coloca no nosso lugar. Eu acho que é importante dar a relevância que as coisas têm, né? E obviamente, no impacto econômico, que significa não fazer o Rock in Rio. Mas, calma, estamos falando de uma situação mundial de saúde, né? Então, devagar. Então, acho que o primeiro foi, assim, muito sem saber nada e com um racional diferente. Esse ano a gente ficou assistindo vir, né? Porque no primeiro foi no susto. Esse ano a gente, até dezembro, estava otimista e, obviamente, rapidamente, final de dezembro, janeiro... Na verdade, a gente ficou janeiro e fevereiro rezando por um susto bom, né? Ficava brincando, tem tanto susto ruim que já apareceu um susto bom. Para alguma coisa mudar, que não estava na perspectiva, mas que mudasse, né, de surpresa, e não mudou. Então, a gente ficou 2 meses no estado de tensão e de frustração de ter que adiar de novo. Que quando, assim, depois de botar o trem na rua, de anunciar, de tratar do que era preciso tratar, de acolher, né, com os nossos patrocinadores, com o público, que já tem mais de 60 mil pessoas com seus ingressos na mão, né, que tem sido super parceiros do festival, a gente, cara, a equipe... Parecia que tinha passado um caminhão por cima de todo mundo. Nem imagino. Muito frustrante, muito frustrante. Agora, o que a gente... Porque também não saber, não é? Aquele tempo todo sem saber o que é que pode... Porque é o estado de tensão, né? Estás a investir que impacta ali tudo. a vida de todo mundo, né? Óbvio que as pessoas ficam pensando se vai ter demissão, se não vai ter demissão, se vai ter corte, se vai ter... Quantas pessoas tens? Nós somos 30 e tais na equipe. Permanentes fora Fixo, no festival. Sim, o permanente, mas no festival são 17 mil pessoas trabalhando. São 370 empresas trabalhando. O impacto é muito pesado, né? De você não fazer o festival. Então, o que eu percebo assim, o que a gente veio falando e eu vim partilhando com a equipe, tem um monte de gente que vai ficar pelo caminho. A gente conseguiu tomar uma decisão muito dura, mas a gente tem futuro. Então, bicho,
bora ficar frustrado uma semana e começar a construir o futuro. Não pode ser, a gente tem que olhar para frente. Eu acho que o que alimentou a gente nesse período inteiro é que a gente ficou criando ideias e novas ideias, se fosse o momento, a gente está pronto para ir para o mercado e oferecer oportunidades. E estamos fazendo a mesma coisa agora. A gente agora está montando uma programação cultural para botar na Bela Vista acontecendo, para a indústria voltar a mexer. Vai ser possível? Não sei. Parece que sim, mas vamos tentar. A gente vai até o limite. Se não for possível, a gente vai criar outra coisa qualquer para ficar pronto para a hora que for. Entende? Então, sim, eu acho que isso da gente estar sempre criando e acreditando no futuro também é o que acaba alimentando a alma e seguindo para frente. Então, não quer dizer que é tudo fácil. E outro dia, disso um pouco que você tá dizendo, me fez pensar num insight que me veio até umas 2 semanas atrás. Não sei explicar por quê. Eu sei exatamente onde eu estava na autoestrada. E que eu estava indo para o supermercado. E me deu uma cena assim, eu há muitos anos tinha, ainda deve estar com resquício, mas não vai tão rápido assim, um desconforto de estar um pouco presa ao estereótipo do que as pessoas podem pensar do que eu represento, do que eu sou, porque é empresária, porque é um mega festival, porque é 2 países, 3 países, não sei quantos países. E esse estereótipo traz um monte, né? Porque nós fomos educados, temos o hábito, você bater o olho, dependendo de como o cabelo tá, como a roupa tá, não sei o que, você já pá! Sim. Essa pessoa é assim, é o preconceito, né? É o preconceito. É o preconceito. Então, a gente já define. E eu me senti amarrada naquilo que eu imagino que as pessoas pensam de mim. Então, e eu estava sempre desconfortável por ter certeza absoluta que eu não respondo a esse quadrado. Eu não vou à festa, se for, por que o meu filho não aparece? Esse é aquele chamado síndrome do impostor? Toda a gente totalmente, tem um pouco. 100%. Não é? Só que aí o que aconteceu? O que me deu aqui uma vibe diferente, muito recente, muito fresquinha, que gente, mas se as pessoas continuam me admirando e gostando de mim, do jeito que eu sou, olha que boa notícia, aqueles estereótipos perdem o valor. Porque dá para ser empresária, dá para fazer milhões de coisas mega no mundo, mãe, dá para fazer brigadeiro, dá para ser mãe, dá para ser amiga, dá para falar bobagem, dá para não querer ser mega fashion, dá para querer, né, andar de tênis o dia inteiro. Posso ser eu. E as pessoas gostam de mim. Que bacana. Então, se alguém tiver agarrado do preconceito, agora o problema é deles. Né? Porque, e olha, não sei te dizer porquê, mas foi tão bom. Já vi um anjinho da guarda qualquer que passou e jogou, mas é muito bacana e eu acho que é uma boa notícia, né? E eu acho, e de alguma forma, talvez isso seja um pouco consequência da própria pandemia, onde muitas coisas foram desconstruídas e eu acho que a gente, né, por maus motivos, ganhou alguma liberdade, né? Mesmo. A liberdade da criança aparecer aqui no cangote e atrapalhar uma reunião, mas somos assim, somos família, somos acho que pessoas, não sentes, né? que estamos um bocadinho na era da autenticidade, de podermos dizer o que é que somos. Antes era tudo o mais perfeito, não é? Sim, eu quero parecer... Sim. E agora nós queremos isso ser... muito no mercado empresarial também. Você começa a ver... Eu acho que a gente está entrando nessa era. E isso é um exercício e você precisa ser corajoso para começar. Não é fácil se expor, né? Mas é muito bom que a gente esteja nesse registro. Para mim porque eu não sei ser diferente. Eu sou aquela chata que não sabe mentir, que nunca enganou os pais, que eu não sei, mas não... Então, para mim, a era da autenticidade, finalmente. Tá perfeito. Né? Ainda bem que eu estou a viver eu isto. no trabalho sou acusada de sincericídio, né? Porque às vezes estou falando uma coisa que desvende completamente, mas, cara, se eu não acredito, danou, senão vai acontecer. Então, eu acho que a gente está ganhando essa liberdade, requer a coragem. Eu acho que quando eu vejo algumas coisas refletirem no mundo empresarial, eu falo, opa, bom sinal, né? Porque se os empresários começam a fortalecer a conversa do vulnerável, é porque existe um pedido do consumidor final de que isso, né, uma orientação, uma indicação do consumidor final de que isso é importante. Então, o empresariado, o marketing, acaba sendo muito reflexo da própria sociedade, né? A gente, às vezes, acha que ele que traz antes. Acho que pontualmente, talvez, né? Mas acho que não. Acho que os sinais que estão nas pessoas é que fazem a roda girar. Estava aqui a pensar que nunca senti contigo algum tipo daquele de seres mulher. Tu és ali tough. Isso foi o teu pai que no fundo tu herdaste isso do teu pai e passaste o respeito
que têm por ti, pelo teu trabalho? Sentiste alguma vez algum preconceito por seres mulher? Olha, por acaso, eu que passei essa pandemia inteira sem participar de praticamente nenhuma live, no Dia da Mulher foram assim umas 3 seguidas. A sério? E é tão engraçado porque as primeiras vezes, e começou a acontecer nos últimos anos, me chamarem para fazer parte dessas conversas. E eu olhava assim, mas não tô entendendo nada. Exato. Não me identifico, não entendo, nunca passei Foi natural, por isso, é isso etc. que eu sinto contigo, foi muito natural. E aí eu comecei, por algumas coisas que eu ouvi e participando das conversas, eu acho que tem tudo a ver com a educação que eu tive em casa. E olha que é gozado, porque tinha diferença na educação dos meus irmãos para mim. Enquanto filha, o horário, né? Era engraçado que os meus filhos é uma menina e um menino, e eles brincam juntos. E eu não brincava muito com meus irmãos, né? Então, tinha ali coisas diferentes, né? Pode namorar mais cedo, a menina não pode namorar, né? Pode chegar a casa mais tarde. Pode chegar mais tarde. Sim. Tinha um monte de critério diferente. Mas no trabalho, não. No trabalho, meu pai nunca me tratou. E os teus irmãos também trabalham Por acaso começa. Meu irmão, eu tenho um irmão muito mais velho, já trabalhava há muito tempo. Sim. O meu irmão, que é 2 anos e meio mais velho que o Rodolfo. Por acaso a gente começou a trabalhar no mesmo ano, em coisas completamente diferentes, e super por acaso. Ele estava fazendo um projeto. Mas é engraçado que tu é que és a conhecida, pelo menos cá. Ele é mais tímido, ele está começando a ter vergonha na cara para se mostrar. O mais velho não vai se mostrar nunca, que é bicho do mato pra caramba, é um mega produtor. Um talento, mas esquece que não gosta de dar a cara. Eu, na verdade, também... E olha que engraçado como a vida é, né? Eu fiz o meu primeiro Rock in Rio sem dar nenhuma entrevista. Só dei entrevista de encrenca. Os artistas vão embora. Eu falei, comigo mesmo. Encrenca, se era eu que estava ali, era comigo mesmo. Sim. Porque era aquelas que tinha que ser mesmo? Não havia mais ninguém para dar a cara. Sou eu que estou coordenando. Se tem um problema acontecendo, tem que falar. Não é que não tem mais ninguém, né? Sim. Mas era meu assunto, então eu não tem assunto comigo, né? Seja bom, seja ruim, é comigo mesmo, não tem problema. Okay. E aí, o que aconteceu? Quando a gente veio para Portugal, sempre foi meu pai, a estrela, quem dava cara e etc. Só que na segunda edição do festival em Portugal, o meu pai teve a minha irmã, que é 27 anos mais nova que eu, a Raíssa. E aí, o fato é que eles vieram para Portugal mais tarde, então alguém tinha que falar. E eu comecei a dar entrevista pelo Rock in Rio porque não tinha alternativa. Outra né? Agora... O que efetivamente fez a Roberta ter uma exposição maior não foi o Rock in Rio. Curiosamente, foi os ídolos. Que aí foi uma revolução, porque você entra numa outra conversa. Né? Eu estava aqui há 7 anos falando pelo Rock in Rio, anunciando não estavas à espera nada de ser convidada. Não, zero. Imagina, porque eu? Zero expectativa. Porque a música te ligava, não é? Não a música, mas daí a televisão, um programa de entretenimento. Eu estava no papel empresária, né? Por que vão chamar uma empresária? Sei lá, tá bom, pelo Rock in Rio. Então, fui eu. Achei que aquilo ia ser engraçado, fazia a menor ideia do que era. E aí o Ídolos trouxe esse outro lugar, né? Que é onde você tá numa conversa mais popular, onde você tá mais próximo das pessoas. Tem muita gente que me conhece pelos Ídolos e não pelo Rock in Rio. Eu já estava em Portugal há 7 anos falando pelo Rock in Rio. Incrível. Não é engraçado? Porque são territórios diferentes. E aí, o que aconteceu foi... Estou no programa de televisão, super transversal, super familiar, não vou dar entrevista, não vou passar na revista. Enquanto eu estava ali, vai, né? E aí me deu, assim, muito engraçado que o Isos trouxe a coisa da maquiagem, que eu praticamente não maquiava. A roupa, pronto, eu ainda não sou exatamente, tenho muita paciência com a coisa de vestir, mas me sentia uma boneca, os penteados, coisas que eu nunca fazia, não tinha a menor dedicação a isso. Então, eu trouxe, assim, um planeta novo. E também acho que, se calhar, te trouxe, porque o que eu sinto é que tu falas igual para toda a gente. Estejas a falar pelo Rock in Rio, a dar a cara, não é? A falar para a informação, a explicar, um artista fugiu, nunca não. Por acaso aconteceu algumas vezes. Aconteceu? Ai, eu quero saber. Fugiu, não faltou? Faltou? Ai, que horror, isso deve ser. Estás a ver, mas é essa a tua coisa, tu falas igual. Tanto estás a falar da tua família, estás a falar de ser mulher, estás a falar a dar a cara. E parece-me que falas igual, e se calhar isso também te trouxe os ídolos de pensares quem é que está. Estou a falar para toda a gente, não é? Toda a gente não pode ouvir. Nisso, não. Não? Não, acho que quando você vai fazer. Por exemplo, a minha experiência, quando eu comecei a dar entrevistas, tudo que eu não fazia era pensar que ia ter um monte de gente assistindo aquilo. Senão você trava, desespero absoluto, né? Eu acho que tem esse lugar que você está falando, que sou eu. És tu. Né? Então, assim, e aí eu venho fazer uma conversa, eu não te estudo, eu não sei o que você faz sempre com seus convidados, não faço a menor ideia. Eu venho conversar, você vai me fazer pergunta, eu vou responder.
Exato. Né? Tipo, não tem muito mistério. A não sei que peça, olha, traz uma informação, faz assim. Aí eu tenho que pensar, mas em geral... Mas é muito. É Eu o que tenho temos. falado muito disso, que é a pessoa sentir-se confortável com ela própria, gostar de si própria e ser sempre ela. Porque aí não há como falhar. Exatamente. Não Mas é? sabe que essa foi uma das E grandes... é uma construção, por exemplo, que eu tenho vindo a fazer. Até isto estava sempre desconfortável e eu tinha que fazer alguma coisa e não me sentia bem, tinha que levar um papel e agora eu prefiro não ter nada e Exato. ser eu. Exatamente. E acho que isso é um trabalho muito engraçado de se construir. É muito bom. É muito libertador, né? É o mesmo. E eu acho que isso de criar personagem, por exemplo, eu lembro, uma das coisas que me marcou muito, a gente estava falando, não tem memória, mas eu tenho aqui, assim, algumas coisas fortes, né? Isso foi na adolescência. Eu lembro do meu primo ter uma namorada que não... Ela acordava antes dele para se maquiar. Não deixava ele ver ela sem maquiagem. Eu falei, mas Oh, que meu Deus. isso, gente? E aí? Né? Isso é uma relação? Isso é o quê? E essa cena, aquilo me marcou de uma forma tão assim, foi tão chocante para mim ver que aquilo acontecia, que eu comecei a criar um problema com a maquiagem. Eu não quero parecer outra pessoa. Eu tiro a maquiagem e você já não gosta de mim? Eu tiro a maquiagem e Sim. você já não me reconhece? Não É pode mesmo ser. estranho isso. Né? Tem que ser, eu acho. E a maquiagem ela tem que ser para te fazer mais bonita, mas não virar Não um outro mudar, personagem, claro. não ser uma festa fantasia, né? Exato. Temos espaço para virar outros personagens, mas eu acho que tem que ser assim, porque é muito triste você, de repente, sair do personagem e se sentir desvalorizado. E isso, cara, quando eu estava nos vídeos, eu falei, meu Deus, como deve ser difícil para os atores. A pessoa que está sempre em exposição e que a vida trata-se de ser um personagem, sair do personagem. Quantos deles não falam, né, que a pessoa chama o personagem na rua? Sim, sim. E eu tenho uma grande amiga da minha comadre que contou uma história que ela, quando estava na novela, era convidada para todas as festas. Saía da novela, não era convidada. Não era. Na próxima novela, convidavam de novo e ela dizia, mas a pessoa esqueceu que eu sou a mesma pessoa que ela convida, não convida, e eu estou vendo isso aparece acontecer. ou não aparece. E Isso os deve ser super duro interesses, eu acho que também. tem uma parte profissional que você entende o lugar que você deve estar num determinado momento e o lugar que você não deve estar num determinado momento. Mas tem uma pessoa ali. E você tem que acolher a pessoa. Não pode ser só uma relação de interesse, né? Então, eu acho que essas coisas assim, foram mostrando que personagem, bicho... né? E tem uma coisa muito louca também que eu aprendi com os ídolos, que foi... eu comecei a ter pessoas que viravam para mim e diziam, eu sou sua fã. E eu Como assim? achava aquilo muito estranho. Falei, mas você conhece a minha história no Rock in Rio? Não. Não, era só por aquele Nada. quadradinho. Era o personagem. Então, isso é muito interessante, porque o que a gente vê na televisão, e todos nós fazemos, que também tem a ver com o pré-conceito, com os estereótipos que a gente cria, e na boa, não é um problema. Mas é interessante ter para mim foi super interessante ter essa consciência, onde aquela imagem representa aquilo que eu quero. Não tem absolutamente nenhum compromisso com o que a pessoa é. Se eu quiser conhecer aquela pessoa, eu vou ter que buscar outros caminhos, né? Claro. Mas ela é aquilo. A voz sou eu que... Eu crio referências e conceitos para aquela imagem que eu estou vendo na televisão, né? Mesmo. Muito louco. É mesmo. Em 2003 já tinhas vindo antes a Portugal ou foi a primeira vez? Nunca. E foi muito engraçado. Tinha um ex-namorado que tinha acabado de voltar daqui, tinha ficado aqui 2 meses estudando, sei lá o que ele estava fazendo. E não falou muito. Eu tinha a história do meu avô ser português, mas nunca tinha vindo aqui. E eu tinha uma imagem de Portugal, tipo Ribeira do Porto antiga, sabe? Tudo caindo meio aos pedaços, etc. E para mim era aquilo. Quando eu saio, ridículo, tá? Bem ridículo. Eu saio do aeroporto, NH Coutinho. Falei, me enganaram. É igual, é exatamente igual. É tudo igual, Rio de Janeiro. Depois... Porque eu achava que vinha para um planeta completamente diferente. Me senti tão ignorante. E nos anos seguintes, foi uma das coisas que eu vivi muito fortemente, que era, eu ia e vinha muito. Em determinado momento, eu ia e vinha com amigos portugueses, e levava esses amigos, ia junto com esses amigos para o Brasil. E quando eles chegavam no Brasil, que eu ficava tão gritante. Essa nossa ignorância sobre o que era o Portugal moderno, né? Que eu ficava super constrangida. Ficava, quem é que vai falar a primeira besteira, a primeira piada idiota? Porque piada é bom quando você sabe o que você está falando. Eu acho piada inteligente, que você está zoando, mas você sabe que você está zoando. Porque, né? Ou é assim ou não é assim. Agora, quando você faz piada... E não é assim? Não.
ignorante, você não sabe o que você está falando, aquilo me irrita num grau, não tem nada humor para isso. E eu ficava super constrangida, né? E Mas isso foi porque tu foste apaixonando um bocadinho por Portugal. Um bocadinho não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu cheguei em maio de 2003 e, de novo, era muita vai e volta, vai e volta, vai e volta. E resolvi ficar. Só que eu ainda tinha que passar a empresa do Brasil para um outro executivo. Quando eu voltei, nesse vai e volta, quando eu voltei para ficar mais tempo, que foi em outubro de 2005, né, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, 2 anos. eu senti... E não é que eu vim, me mudei. Não. Quando cheguei aqui, falei, me mudei. Escolha de vida. Por quê? Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que é a nossa personalidade. Tem muito pode se ter identificar com a personalidade de uma cidade. Não sei se é do país. Do país também é muito mas diferente. Mas de uma cidade. O país é muito diverso. Mesmo sendo pequenininho, muda tudo, incrível. né? É incrível como é que um país tão pequeno muda tanto. E o Brasil, então, é uma loucura. Então, assim, tem que ser mesmo com aquele quintalzinho onde você tá, né? E eu super me identifiquei. Coisas, assim, que para mim fizeram muita diferença. E tem mesmo a ver com cada um de nós. Por exemplo, a frequência aqui é mais baixa. É tudo menos do que numa cidade grande como o Rio de Janeiro. Isso já foi assim, metade do caminho resolvido foi menos intensidade, menos tem que sair, menos tem que fazer. Você está sempre... Tu és mais slow living. Exatamente. Cara, no Rio, o telefone não para, tem sempre um programa para fazer, e tem uma coisa que tem a ver com a nossa bagagem de vida. A gente cresce carregando a bagagem da nossa vida e muito cultural, do início, não só cultural, mas familiar. Né? E a minha família é muito unida. Então, a gente vivia em bando. O bando dos pais, o bando de cada um dos filhos, e tudo bando junto. Né? Então, você carrega aquilo da escola, da universidade, etc. Não necessariamente você escolheu aquilo. E quando você vai morar fora, e encontra isso, de repente... Eu tive uma experiência com essa... Eu, por acaso, tinha vivido antes de viver em Portugal, quando eu fiz o meu primeiro Rock in Rio, porque eu fiquei 9 meses sem praticamente ver ninguém. Então, aquilo foi, assim, um corte tão grande na minha rotina que, quando terminou, eu não sabia mais quem é que estava onde. E ali eu tive a oportunidade de fazer algumas escolhas, né? Quem é que eu não queria mais carregar? Porque você tem pessoas que você quer estar junto, tem pessoas que querem estar com você. Tem coisas que você faz porque você faz desde pequenininho. Mas parou para pensar se você quer continuar fazendo aquilo, né? Então, fazemos porque é um piloto automático, não é? Exatamente. Vem com a gente e faz sentido, porque vem junto, né? E aí... E tem uma outra coisa. Quando tem alguém que gosta muito de estar com você, é difícil você afastar aquela pessoa. Mas se, de repente, aquilo já não está te fazendo sentido, começa a ser um peso. Então, não é bom para ninguém. Porque e não é verdadeiro, também não é legal, né? É uma ilusão que em algum momento aquela corda vai romper. Então, quando você mora fora, você começa a escolher. E isso é muito fácil, legal. E é muito fácil não ter que dar justificações, porque estamos longe. Aproveitar. Vou dizer o seguinte, a parte verdadeira, isso foi muito bom também. Porque não atende o telefone, né? E eu trabalho com a família. Então, de vez em quando não atende o telefone é muito bom. Exato. Mas no dia a dia, na vida pessoal, acho que não é assim. Na vida pessoal, não tem menos preocupação no primeiro momento, né? Porque, por exemplo, se eu estou no Rio, eu sei que meu irmão saiu, e é mais velho que eu, não importa. Mas se eu sei que ele saiu à noite, eu fico preocupada. Eu aqui não sei se ele saiu à noite. Então, você reduz a carga. E foi de isso que foco e preocupação. É a soma disso tudo. O fato, assim, coisas curiosas que é... Eu lembro que, assim, no Brasil, no Rio, você mal conhecer a pessoa, já está íntima, né? E eu descobri que eu prefiro que a gente peça licença. Eu sou super sociável. Sou super coletiva. Mas devagarinho. Mas eu prefiro que você... Não precisa ser devagarinho. Mas pede licença antes. Sim, né? ok. Eu adoro, assim, chega alguém para fazer um concerto na sua casa. É o senhor Fernando. Aí, Fernando, então, tudo bem? Não conheço ele em lugar nenhum. Calma, eu sou o Fernando. E, de repente, daqui a pouco você está sabendo da vida do seu Fernando e o seu Fernando virou brother, né? Ótimo. E é melhor que vire, porque é muito gostoso você conhecer as pessoas. Agora, alguma cerimônia, não tanta quanto os portugueses têm, né? Eu acho que o bombom era o meio do caminho. Alguma cerimônia faz um bem danado, né? É você ter tempo de escolher. Se você quer que aquela pessoa entre ou não quer, né? Então, isso é muito Mas bom. foste bem recebida? Super bem recebida. Fui super bem recebida. Eu acho que, assim, nesse aspecto, o Rock in Rio foi tão bem acolhido, sempre,
que facilitou imenso o meu caminho. Então, assim, aquela coisa que você perguntou dos preconceitos, de ser mulher, tinha 25 anos, uma faixa azul no cabelo por cima, assim, toda desbotada. Zero moral, né? Então, o projeto me protegeu muito nesse aspecto. Era eu que tinha que fazer mesmo, as pessoas tinham que falar comigo. Eu acho que mesmo. nós te acolhemos um bocadinho, tipo... Uma miúda tão nova, no aqui início, a dar a cara pelo das frases pai. mais engraçadas que eu ouvi é: quem tem 25 anos? Eu não entendi essa expressão. Eu falei: eu tenho 25 anos. Como assim, quem tem 25 anos? E agora dizemos: quem é que tem 25? Mas foi super bem acolhida. E coisas engraçadas, que eu acho que também tem um pouco a ver com como é que a gente lida com as coisas, né? Então, um das coisas que mais me angustiava assim, no início era o seu doutor, seu arquiteto, fulano de tal, né? Eu no Brasil só usava o primeiro nome, de repente eu tinha os títulos todos e o nome, apelido, e falei: caraca, isso vai correr mal, bicho, não vou acertar nunca. E uma das minhas partes executivas era toda a parte de segurança pública, de órgãos públicos, e aí, bicho, aí era muito Mas engraçado. já estamos melhor também nesse campo, não estamos? Estamos um bocadinho mais descontraídos. Estamos muito mais descontraídos. E as gerações abaixo dos 30 não tem nada a ver, outro país. Sim, verdade. Mas era muito engraçado, porque eu chamava coronel de comandante, superintendente general, aquilo fazia confusão em determinado momento. Eu falei: isso vai correr tão mal. Não vou fazer e assim. Correu? Oi, José. Não, correu bem, sabe? Porque eu comecei a tratar pelo nome. José, então... E depois tu tinhas desculpa de ser brasileira. A maluquinha brasileira. Exatamente. É fácil isso. Exatamente. Não, mas eu acho que também... Mas é fácil não, porque era a maluquinha brasileira do Rock in Rio. Então. Porque a maluquinha brasileira que não tem o Rock in Rio em volta passa perrengue. Eu tinha amigas que não conseguiam alugar casa, porque eram brasileiras. Eu sei, já ouvi muitas histórias dessas e faz mesmo graças muito a Deus triste. já mudou muito. Mas, e aí, de novo? É porque as pessoas são maldosas? Não, porque tinha um histórico, né, de determinada geração, determinados anos, o perfil de pessoas que veio, os conflitos que geraram. Bicho, não é à toa, a gente tem os preconceitos entre país, né? Assim, de Lisboa para o Porto, E nós lá, São Paulo, e Rio. nós no Brasil também também às vezes há algum preconceito contra o português, ou não? Não, eu acho que existe, claro que existe, mas okay. Eu acho que o maior preconceito em relação ao português, que já mudou muito, isso felizmente, era aquela coisa do português é o padeiro e é limitado intelectualmente e não tem um ambiente amplo de funções modernas, etc. Né? Então, acho que parou um pouco no tempo, porque em determinado momento, quem foi... Né? Então, assim, também entrou lá no coisa do Rio de Janeiro e o português padeiro preferiu ficar ali, se calhar, cegadinho. Acho que tem sempre uma explicação, né? Claro. Seja pelo sotaque, pela forma de ser, tem sempre explicação por que existem conceitos, estereótipos em relação a cidades, em relação a países, né? Assim, se é o português com o brasileiro, é o francês com o português, é o não sei o quê. Cara, normal. Não é para a gente fazer um big deal disso. Eu acho que o que é interessante é a gente desconstruir, né? Na hora que a gente quer de fato se relacionar, né? Que a gente vai desconstruindo, que a gente possa continuar. Hoje eu faço mais piadas do que eu fazia antes, porque antes eu não me sentia confortável fazer piada. Hoje eu já sei como é que é. Vou fazer a piada que vier, que já não ofende ninguém, né? E em termos de segurança também deve ser um alívio. Mas não foi isso que me segurou aqui. Porque eu levei uns 3 anos para parar de pular dentro do carro quando alguém chegava perto do vidro. Mesmo. Ai, meu Deus. Mas não foi isso. Mas onde é que isso fez toda a diferença? Porque mesmo no Rio eu não vivia assim. É muito curioso que a gente tem histórias complicadas na família em termos de segurança. Mas a educação que a gente teve não trouxe esses traumas para o dia a dia. A cidade é intensa, você vive em alerta. Foi uma coisa que eu só percebi quando cheguei aqui. Que lá a gente está o tempo todo prestando atenção em tudo. Só que você fica automático. Sim, mas isso para a nossa saúde, isso claro não é que suposto. Isso não é bom. Só que você não sabe. Quando você está lá, faz parte. Sim, nasceu você assim. se habitua a lidar com aquilo. Você vai calejando, você vai... Eu tive aqui um convidado brasileiro que, em miúdo, combinava com os amigos irem ver... Ele viveu numa favela e, olha, há um morto não sei onde. E as crianças todas iam ver... É muito louco. Enfim. É muito... Não, mas é isso. É outro mundo. Você aprende a lidar com... Você se adapta. O ser humano tem uma capacidade de adaptação gigante, né? Você aprende a lidar com a realidade, né? Do jeito que ela é. Uma das coisas mais difíceis para mim, assim, crescendo, era perceber que eu tinha medo. Eu estava dentro de um carro, com ar-condicionado, comendo sanduíche, eu tinha medo de uma criança sem camisa, descalça, na chuva, no frio, do lado de fora do carro. Isso é muito incoerente. Isso é muito agressivo.
né? Então, mas você caleja. Algumas pessoas vão mais rápido e outras pessoas... Eu levei algum tempo para conseguir não sofrer a cada esquina. Eu sofria, mas não sofria tanto quanto sofria mais nova, né? E uns pouquinhos. Então, aí, um pouco da sensibilidade. Quando fez muita diferença o assunto da segurança foi depois de ser mãe. Porque aí, bicho, acabou a possibilidade de risco. E antes, eu ia para as favelas, eu tenho amigos que vivem em favela, eu ia... circulava geral, tava nem aí. Meu pai ficava meio maluco, mas eu não. Depois de ser mãe, acabou. Agora tenho pensado não tem tanto mais. nisso, é engraçado dizer isso, porque tenho pensado imenso por causa desta pandemia, que em Portugal, assim, pronto, no geral, somos muito privilegiados, os nossos filhos têm uma vida privilegiada, segura, não é? E isto da pandemia trouxe algum medo, não é? Do desconhecido, vem uma crise, as pessoas vão passar fome, vai aumentar a criminalidade. Os meus filhos não estão preparados para viver num país... Mas ninguém está. Ninguém está, não é? Não, ninguém está. E se Deus quiser, a gente não precisa chegar... Assim, eu acho que tem uma coisa que Portugal tem, que é a melhor coisa desse país, é que as pessoas são do bem. E no Brasil também, porque se não fosse do bem, aquilo já estava mais de cabeça para baixo do que anda, né? Então, as pessoas são do bem. Não quer dizer que não possa ter problema, mas, em geral, somos do bem. E isso traz menos conflito. Tem uma coisa em Portugal que quem vive aqui não sabe o contraste. Então, assim, é um país pobre, as pessoas têm uma condição de vida boa, mas extremamente apertada. Qual é a parte da condição boa que não se sabe? Você não vai para o Brasil, você não tem saúde pública. Se você passar mal... Sim, das coisas que hoje, olhando para o Brasil, mais me angustia é você não ter um sistema de saúde forte. Porque isso é técnico. Não adianta um vizinho te dar um pedaço de pão ou te acolher para dormir em casa. Isso é técnico. Você precisa de alguém que estudou e que é bom para saber como é que cuida de você, do seu filho. Não tem nada mais cruel para mim do que a pessoa não ter atendimento de saúde. Então, isso... Mesmo. Né? E no Brasil, não há. Não há, é mínimo. A educação, a educação também é super frágil aqui, a educação está mais estruturada, muito mais estruturada. Lá, só quem não tem opção é que vai para a escola pública, é que você escolhe a escola pública. Né? Então, a gente tem aqui, né, o tema da segurança, mas você tem milhões de coisas muito boas que fazem com que, mesmo sendo um país pobre, com condições apertadas de vida, você tem um padrão já muito superior. Temos segurança, alguma segurança. Tem segurança, né? Você tem um mínimo garantido. E isso faz toda a diferença. E tantas queixas que nós fazemos. Mas é porque não temos comparação. Né? Eu sei isso porque eu venho de uma realidade muito pior. Né? Você aqui tem um exemplo. Um sistema de crédito onde você consegue, com o valor de um aluguel, ir comprando a sua casa. Né? Isso dá uma segurança. No Brasil, o crédito de casas populares são uma coisa relativamente recente. Eu lembro quando eu vim para Portugal, em 2005, resolvi comprar a minha casa no Brasil. O financiamento incrível que existia era em 8 anos. Eu consegui quitar em 4, paguei 50% a mais da casa em 4 anos. Isso quer dizer que não irreal. tem. Ninguém consegue. Sim, é irreal. Né? Por que eu consegui? Porque eu estava trabalhando em euro e pagando em reais. Porque ninguém consegue. Então, assim, hoje já existe. Mas estamos falando de uma realidade muito recente. Quando você chega em Portugal e você consegue estruturar alguma segurança para sua família. Pode ser com, né? Não é com os luxos todos? Não é com os luxos todos, mas tem. Quando tem muitos países onde você não tem nem isso. Né? Então, eu acho que vale a pena ir checando a realidade do outro lado para ver se a gente consegue trazer um pouquinho do que se chama o olhar do estrangeiro. E eu tive uma experiência no Rio de Janeiro. Meu primeiro trabalho foi com gringos, né? com americanos. Sim. E argentinos. E um dia, eu tinha 17 anos, cresci dentro de um bairro que, pronto, para a dimensão de Lisboa e de Portugal, aquilo é muito grande, mas para mim era tipo, super protegida num lugar, né? Aí eles resolvem, então eu morava na Barra, e eles resolvem, é como se eu morasse ali em Cascais sempre, e eles resolvem querer passear em Lisboa. Então resolveram querer passear no centro da cidade. E para mim a referência do centro da cidade era tipo o lugar mais feio do Rio. Por que alguém quer passear no centro da cidade? E eu fui com eles meio envergonhada. 2 vergonhas. Um, que eu não sabia nada sobre o centro da cidade, Exato. Não podia contribuir, eu era a única carioca do grupo. Outra que eu achava feio, e que eu ia ficar com vergonha, que eles iam chegar lá e achar que aquilo era horroroso. Muito bem, eles iam passeando encantados
com prédios velhos caindo. Eu, gente, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Então, assim, o que eu aprendi naquela... Assim, eu ficar observando a relação deles com coisas que, para mim, não faziam o menor sentido, me mostrou o tal olhar do estrangeiro. Mesmo. Quando eu chego em Portugal, também achei o prédio velho bonito e vocês acham aquilo um absurdo. Né? Eu acho, de repente, olha que coisa bonita. Cara, a gente tem que sair. Aí entra a magia. Aí entra um bocadinho da tua palavra preferida. Entra. Eu acho que a gente tem que afastar, sabe? A gente Vou beber um cafezinho, um Delta Q. Não queres, não é? Já sei. Eu já tomei quando eu cheguei. Pronto. Sou sortuda, comecei mais cedo. E eu acho que tem um pouco isso, que é... A gente precisa dar uma distanciada, sair um pouquinho do nosso umbigo, né? Para entender o contexto do mundo, da maior parte das pessoas desse planeta, e a gente acolher, abraçar, agradecer e continuar batalhando pelas coisas que a gente quer, porque ao contrário, a gente tem que desejar, a gente tem que ter ambição, algum grau de ambição é muito positivo, né? Como é que uma estrangeira, não é? Uma imigrante, uma gringa, acompanha as notícias? Como é que tu acompanhas as notícias do Brasil? Vês muita coisa? Muito pouco. Mas eu acho que eu não sou o perfil típico. Eu vejo muita gente que se muda, continuar vivendo em comunidade, né? Então, você se junta com a sua própria comunidade e sabe por quê? Eu acho que, de novo, inputs da vida que fazem a gente escolher outros caminhos, talvez, não sei. A gente teve um amigo, um grande amigo do meu irmão de escola, que foi morar em Orlando. E a gente ainda... na escola. Então, primeiro era a perda do dia a dia com ele, tal. E os primeiros anos dele, assim, alguns anos dele em Orlando, ele sabia mais do Rio do que a gente. E aquilo me angustiava, porque aquilo para mim era uma leitura de, cara, ele está triste? Ele está infeliz? Porque se ele está vivendo a realidade aqui, mas ele não está aqui, ele está muito infeliz. E aquilo ficou muito marcado para mim. Fiquei muito angustiada com aquela realidade. E eu acho que isso também pautou um pouco a minha forma de estar aqui, porque é natural, até porque tem uma coisa cultural. Isso eu percebi, né? Eu fiz muitas amigas portuguesas. Eu desde que cheguei aqui, eu acho que por esse histórico, por ter visto essa cena e não querer repetir, e também porque eu vinha fazer um projeto e eu estava sozinha, eu tinha que entender a cultura local, eu precisava acolhê-la, ser acolhida pela cultura local. Então, eu focaste muito. O tempo todo, a minha história toda é com portugueses, né? E tem momentos que é difícil, porque às vezes você tem, por exemplo, se você falar, eu cheguei nova, então você discutir, por exemplo, tema de namorados com uma portuguesa, dependendo, aquilo não funciona, porque você tem um grau de liberdade no Brasil muito diferente daquilo. Eu muitas vezes, depois acolhi o perfil da maluquinha, né? E lá vou eu. Você parecia uma maluca, né? Era muito descontextualizado. Então, como é que você expõe uma intimidade com uma realidade do outro lado tão diferente? A pessoa não consegue conectar com aquilo que você está dizendo. Então, tem uma hora que realmente a cultura faz falta, né? Você ter a mesma base de crescimento, às vezes ali conecta. Depois você se habitua, depois que a gente cresce também, acho que depois, sei lá, a gente vai resolvendo isso de outra forma. Eu nunca quis viver isolada dentro de país nenhum que eu já trabalhei, que eu entraste mesmo eu sempre gostei de entender, assim, eu sou aquela que viaja, eu quero saber o que o local faz. O teu marido entrou muito cedo nesse esquema, não, 7 anos depois. 7 anos, ainda estiveste aqui 7 anos sozinha. Sozinha, como quem diz. Sim. Não, e aí a gente tá falando dessa coisa de não ter que dar satisfação. Um dos momentos mais estranhos, assim, para mim foi, tipo, sair depois de uma night com um grupo de amigos novos e, tipo, pra Ericeira e fazer... E não precisar contar pra ninguém, gente. Se eu ficar pelo caminho que eu acontece? Vivi uma experiência dessa em Madrid também. Voltei do meio do caminho. Uma pessoa que eu não conhecia bem, que eu estava saindo para tomar um drink, não sei o que, eu falei, não contei pra ninguém. Não, volta pra trás, deixa eu dizer onde é que eu ando. Porque tem uma questão de segurança também, né? São pessoas conhecidas menos mal. Eu tirava, agora não tiro tantas, mas fotografias a famílias. E às vezes combinava e não conhecia a pessoa de lado nenhum. E então mandava sempre a morada ao meu marido, vou estar aqui, vou para um sítio qualquer que não conheço. Mas é verdade. Assim, ninguém sabe em geral, onde é que eu ando. Você não conta com risco, mas pode... Exato. Né, convém você dizer mais ou menos onde é que você anda. Se tiver alguma encrenca, alguém te procura, né? Assim, mesmo. Então, isso para quem vive sozinho é uma realidade. Você precisa ter algumas conexões. Alguém precisa saber de você, né? Senão também é muito triste.
Mas estávamos falando, o que eu já Do seu perdi? marido. Ah, então, Ricardo. Ricardo começou a trabalhar... Ele trabalhou... Ele teve presente na primeira edição e na segunda, e eu não faço a menor... Não trabalhou na primeira, trabalhou na segunda, mas eu nem chapéu. Foi como eu, também me esqueceste. Nem vi. Que maldade. Maldade. Estamos juntos, Ricardo. E aí, em 2000 e... Qual foi a Romênia? 7. Não, então ele foi trabalhar na empresa no final de 2007. E a gente estava fazendo a árvore de Natal na Romênia. Uhum. E a produtora que estava trabalhando com a gente lá deu super defeito. Então a gente estava preparando Rock in Rio Lisboa para 2008. A gente estava inaugurando Madrid para 2008, mas já estávamos com conferências de imprensa na Rock in Rio Madrid. Uhum. A árvore de Natal de Portugal estava no Porto para facilitar a vida. E a outra árvore estava na Romênia. Era assim, um filme. Eu vivia dentro do avião. E aí a produtora da Romênia deu defeito total, não funcionou, não se adaptou, outra cultura, outra temperatura, né? E agora, o Ricardo tinha acabado de entrar na empresa para trabalhar com um outro executivo, e super recomendado pelo Nuno que trabalhava com a gente. Falei, cara, se ele é bom, ótimo, despacha ele para a Romênia. E mandaste o teu futuro marido para a Roménia? Mandei para a Romênia. Ele é casado, hein? Atenção. E aí foi para a Romênia e, incrivelmente, não me gerava problema nenhum, nem me ligava. Só me ligava para dizer o que precisava ser feito. Né? Olha, tá rolando estresse, tem que fazer não sei o quê, olha, tem que pagar não sei o quê. Resolve. Exato. E realmente a gente teve ali uma afinidade brutal trabalhando, porque era só solução, né? E eu com os pepinos do outro lado, e funcionou super bem. Uhum. Quando ele volta para o escritório, supostamente para trabalhar com outro executivo, eu falei, aquela minha pasta dos órgãos públicos, etc., com eu voando de um lado para o outro, era muito difícil fazer. Então, eu falei, toma que o filho é teu. E fui-me embora. Larguei o bicho no problema e fui-me embora. E super eficiente. Super. Então, a gente começou a ter uma afinidade profissional brutal. Agora, Ricardo era casado, ficou casado ainda, acho que ele separou no final de 2009. Eu nem sabia no início, quando ele tinha separado. Depois de uns meses ele disse que estava separado. Tudo bem. Nunca tinha sentido nada por ele. Uhum. Aí a gente sai um dia com a equipe inteira para fazer aquele limpar Portugal. Lembra disso? Lembro. Catalista. E a gente foi para... Não sei se também não fiz. A gente foi para a Serra da Rábida, um autocarro com a equipe inteira. Sim. Depois tinha uns fornecedores que ofereceram os queijos, os moscatel, não sei aquelas coisas todas. E voltamos todos alegres no autocarro. E um grupinho muito pequeno foi para o Ramiro. Não sei explicar. Eu praticamente não bebo. Eu tomei 2 garrafas de vinho naquela noite. Não sei explicar nem como é que eu sobrevivi. A minha história é parecida. Aquilo deu ali um estalo. E foi a primeira vez que eu olhei pro Ricardo de outra maneira. Falei, ai. Encrenca, trabalha junto. Já tinha namorado uma pessoa trabalhando também, assim, é desafiador. Falei, não. Passei 2 meses fugindo dele. Pronto. Olha, a história é parecida, mas ele era meu amigo durante 10 anos e também, assim, bebi um bocadinho do nada. Tipo, fogo, o que é que eu fui fazer? Não, mas eu acho que a minha leitura é o seguinte: o universo conspira, né? É verdade. O universo conspira. Se esses dois não estão se resolvendo, peraí, deixa a gente dar um empurrão. Tá na hora, agora é a hora. E abre ali um canal, né? Eu vejo que foi muito assim. E como é que é casar com uma pessoa de outro país? De outra... Isso é muito tranquilo. De novo, sei lá, né? Deve ser porque eu sou assim e ele é assim. Sim. Só casei com ele, então não é minimamente não é uma questão. E fui super acolhida pela família. A gente começou a namorar, estava no auge dos ídolos, então era aquela figura, né? Ai, Jesus, quem vem aí? Então ainda ficaram assim meio desconfiados na chegada, mas super acolhida. Minha cunhada, uma paixão, super parceira de vida. Meu sogro é tipo tudo na vida, é um fofo, aquele cara assim, tudo, não tem problema, até o que tem, não tem problema. E cheguei, então assim, foi muito gostoso. Tão bom. E como é que agora fazes com 2 filhos? É Brasil, Portugal? O que a gente fez durante os primeiros anos, e a Lua viveu mais isso, a Lua tem 8, o Theo tem 4.
Os primeiros anos a gente estava a gente vivia um ano em cada país, Brasil e Portugal. Brasil, Portugal, literalmente move, tudo. 2 pediatras, 2 veterinários, com os cachorros, já. 2 veterinários, 2 casas, 2 escolas. Eu estava ficando já aqui, porque eu já fazia isso 7 anos, antes de casar com ele. Mas daqui a pouco a gente casa, fizemos sozinhos 2 anos, mais fácil, só com o cachorro, com o bambu, e depois, bicho, com criança, aquilo eu comecei a ficar cansada dessa dinâmica e com vontade de estar num lugar. E a minha escolha sempre foi aqui. Já há muitos anos estava visto, o Ricardo também super alinhado de que para estabilizar era aqui. Então, a gente continua com viagem. Ele viaja mais hoje para o Brasil do que eu. A gente, quando é para ir ao festival, eu fui ficando menos executiva no Rock in Rio Brasil, porque tem que fazer escolhas. Claro. Né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Nada de aquela Mulher Maravilha. Não tem Mulher Maravilha. Né? Você vai abrindo mão de algumas coisas, por mais difícil que seja. Né? Então, fui escolhendo para poder estar mais tempo aqui com as crianças e é muito bom. Tão bom. Diz-me só uma coisa, onde é que vais ganhar forças? Quando estás assim mesmo no limite, o que é que fazes? Eu acho que é cíclico na vida, né? Mas tem 2 coisas claramente. Dependendo do meu... Depende do momento. Mas uma, com certeza, são meus filhos, né? Aquela coisa de ficar só abraçadinho vendo um filme, assim, porque você desliga. Tão bom. Pele, assim, né? Mesmo. Isso é muito. E meus bichos, os cachorros e o gato. Isso tem uma hora que eles resolvem tudo. É verdade. Porque acho que ali... E aí tem uma outra relação. Por isso, depende, assim, se as crianças estiverem com muita expectativa, se estiver devendo muito, né? Se existe uma carência ali no meio do caminho, você não consegue se abastecer porque você está devendo. Mas os cães nunca estão zangados connosco. Sempre bem. Então, às vezes, me jogo no chão, me agarro neles, assim, né? Às vezes no sol, recarrego um bocadinho de energia. É bom. E lá vai. E pisar a relva, vais? Piso, mas não tanto, sabia? Não tanto quanto devia. Eu acho... Não sei. Devia fazer mais. Eu acho que uma das coisas que Primeiro, desde ser mãe, eu fiquei muito caseira. Já era. Fiquei ainda mais caseira. Não vou a lugar nenhum, não conheço nada. Eu gosto muito de reunir as pessoas na minha casa. Então, a gente faz a bagunça em casa. E, obviamente, você começa a fazer as bagunças. Eu gosto de estar tudo junto com criança. Mas também viajaste tantos anos, andaste a correr tantos anos que se calhar... Eu gosto desse sosseguinho e gosto de fazer coisas sempre com meus filhos. Então, assim, não cheguei ainda no ponto, estou chegando. Mas não cheguei naquele ponto de precisar loucamente fazer coisas de adultos. Né? Eu gosto de adultos e crianças. Então, eu adoro estar com eles por perto, eles entretidos e brincando com os amigos deles, e eu com meus amigos dando risada, não sei o quê. Então, esse é o meu lugar preferido, sabe? Né? Nessa condição, em casa, seja na minha, seja de amigos, é nessa que você conversa, você está com as pessoas, etc. E esta história dos brigadeiros, eu já te queria, eu estou a ver o saco. Está de olho, né? Há bocado estava a ver o meu cafezinho, vou já dizer que é o Jamaica. Bem. O Jamaica, eu não tenho o Brasil, desculpa. Mas tem gosto de quê, o Jamaica? Eu não sei explicar. Eu não consigo diferenciar também. Diz blender. Blender. Não sou muito boa de coisas café. que eu aprendi. Não sei explicar, mas é ótimo. Boa, isso que importa, né? Pronto. Eu gosto de café, muito por bom. isso... Esse é o que o Ricardo toma também. E então, já ia-te cravar, já porque eu estou a ver o saco. Eu pensei assim, se calhar isto ficava bem com o meu café, mas pronto. Sim, mas como nós somos Vou pedir à comportadas Carolina, e estamos com acrílico, eu não posso nem jogar para ele. Não, a Carolina é o mensageiro. Olha, mas fala-me um bocadinho dos brigadeiros gourmet. Como é que aconteceu? Cara, muito eu acho uma mensagem incrível que tu deixas. A sério, acho mesmo, acho uma coisa bonita. Muito, muito bacana. E é interessante. Então, vamos lá. Primeiro aqui, quem criou a marca é uma grande amiga que vive em Londres há muitos anos, casada com um inglês. A Kátia trabalha com design de moda praia para grandes marcas, Topshop, Acessorais, Urban Outfitters. Ela desenha, produz, etc. Chega a pandemia, congela os pedidos. E ela tinha feito a marca Brigadeiro Gourmet UK, para a irmã dela, que queria ir morar em Londres. E a mãe dela cozinha muito. Elas cresceram com muito talento em termos de cozinha. E ela começou, enquanto a irmã não chegava, não conseguia lá os vistos, etc., para ir morar em Londres, ela foi usando a marca para oferecer aos seus clientes uns miminhos. E as pessoas amavam. Quando ela viu a pandemia chegando e os pedidos de moda praia congelando, eu falei, cara, ela é muito guerreira, pegou essa marca e começou a trabalhar, e inventou bolos, etc.
E aquilo foi um mega sucesso dentro de um público de poder aquisitivo alto brasileiro que vive em Londres. E, cara, começou a dar super certo. E a gente, eu e mais algumas amigas, acompanhamos essa virada que ela estava dando e o desafio. E eu acho que a coisa começa um pouco... Primeiro que a Lu adora fazer bolos de decorar. Eu não sei nada, bicho. Não sabia nada. Agora já sei alguma coisa. Não sabia nada. E a gente queria... Assim, eu acho que a vontade foi estar junto dela. E criar, e tirar um pouco o olhar do problema e do desafio e botar aquela cenourinha no futuro de coisas melhores virão. E a gente começou a brincar, então por que a gente não faz a marca, não leva a marca para Portugal? Bom, entre essa brincadeira e o próximo momento, já me vi desenhando, né, a gente desenvolvendo marca, desenvolvendo embalagens. Sem perceber, já estava... Já fui. Aí quando cai a ficha, eu falei assim, mas quem vai cozinhar? Eu queria convencer minha cunhada, mas estava tendo a primeira filha... Na primeira filha, naquele momento, claro que não ia entrar nisso. Falei, caramba. Aí vem uma grande amiga do Brasil, passa por Lisboa, porque os filhos moravam em Braga, e eu digo, olha, estamos aqui assim, e só que eu não sei ainda quem vai cozinhar. Porque, cara, eu pensava assim, como o negócio da Kátia cresceu muito organicamente, eu falei assim, fazer uma panela de brigadeiro, eu sou capaz agora. Bolo, não faço a menor ideia como é que se faz um bolo, bicho. Não tem a menor possibilidade. Bem, e aí... Conto isso para a Mariana e a Mariana diz, olha, o Lucas acabou de se formar, filho dela, acabou de se formar em economia em Braga, já estava morando aqui há 4, 5 anos, só que a paixão dele é gastronomia. Eu falei, opa. Espera aí, manda lá vir ela. Primeira ideia ainda era o Lucas fazer a venda para o norte, para você poder produzir, que é muito caseiro, e distribuir no norte. Quando a gente não achava a solução, eu falei, ô Lucas, não quer vir morar aqui em Lisboa? Bom... O Lucas virou nosso sócio, mora em Lisboa hoje em dia, é quem cuida da produção. Além disso, é ótimo porque ele entende das tecnologias. A economia ficou para lá. Ele, coitado, ainda não tem muito tempo para isso, mas vai fazendo coisas comigo também, das planilhas, etc. E a Catarina, que é uma amiga que estava nesse grupo, que eu falei assim, sozinha não vou. Né? E as outras não tinham... Uma estava voltando para o Brasil, que é a Thaís, a Tereza da área de saúde. Olha, adoro fazer... Aliás, faz bolos incríveis, mas não dá para ser todo dia. Sim. E a Catarina, que é advogada, que tem negócio de família, olhou, topou. Falei, não, porque sozinha eu não faço. Né? Porque a Kátia está em Londres. Só maluco. E a gente vai, começa. A Kátia veio, ensinou a fazer as receitas. Aí mesmo que eu fiquei apavorada. E é muito engraçado, né? Nossa amiga Bárbara, como foi uma das primeiras clientes, a gente testando cobaia, né? A Bárbara da Terra do Sempre, que já esteve cá no podcast. Vocês falam aqui cobaia? Cobaia. Pois é, então a Bárbara foi cobaia. Eu apavorada, porque era bolo do aniversário do irmão. Eu falei, Jesus Cristo, o Lucas ainda não estava aqui, e eu ainda estava fazendo os bolos, porque era ainda teste, fase de teste, sim. A marca não estava lançada. Que estresse que foi fazer aquele bolo, né, de aniversário, porque é muita responsabilidade um bolo de aniversário. Uma coisa é um bolo caseiro, pra você comer ele de tarde, Ainda bem que não foi o de noiva. Gente, não pensar. Essa eu não me arriscava. Cara, foi um estresse e eles adoraram o bolo, menos mal. Mas eu fiquei bem tensa com o raio do bolo. E ali eu comecei a perceber que, de fato, era impossível. Eu não tenho a menor condição de me dedicar, porque assim, leva tempo aquilo. Não é... Mesmo que eu aprendesse e aprendia, mas não, é muito difícil. Então, a coisa começou... A gente lançou a marca no início de novembro, desse jeito assim, né, disparatado, 0 business plan. Eu já provei este Páscoa, adorei. Oba. Obrigada. Tão fofinhos, não estão? Aquilo desapareceu muito rápido na minha casa. Muito rápido, vou dizer. Eu acho que uma das coisas bacanas e que eu acho que a Kátia faz super bem, que a gente trouxe, é a coisa da embalagem. É linda. É de ser já bonito, mostrei lá para casa. Né, eu não tinha comer visto com os olhos primeiro. Ainda a caixa maravilhosa que tem vários sabores, não é? Tem. Então, primeiro é que você... Isso entrou muito bem, que é você oferecer para alguém, assim, não é só bom de comer, que os produtos são muito bons, né? Mas é você... Da partilha. Ver, gostar, assim, então muito bacana. Então, a gente lançou a marca, começamos assim, para ser uma coisa orgânica, natural, tranquilo, com leveza. Bicho, no Natal. Aquilo foi uma junção, certamente, de ter acabado de lançar a marca, mais Natal, mais chocolate, mais confinamento. As pessoas fechadas. A gente, assim, o pessoal pode olhar assim, Roberta, mega empresária do Rock in Rio, a gente não fez nada de planejamento, business plan, estudo de mercado, nada. A gente foi olhou só o coração. Aqui, foi só, bicho, olha, que isso custa. Olhamos o que quisemos fazer, começamos, porque a gente gosta do produto e etc. É um bom recado que te dás lá para casa, porque há muitas pessoas que me seguem
que fazem tanto plano, mas que depois não avançam e às vezes basta ir. ir. Eu acho assim, hoje a gente teve, então, depois do Natal a gente perceber que que teve uma demanda maior do que a gente tinha capacidade de atender. Primeira coisa que eu descobri, eu queria fazer uma coisa com leveza e eu descobri que eu não tenho nenhuma leveza quando tem o consumidor final do outro lado. Então, acho que o nível de responsabilidade e compromisso, o meu não mudou nada, seja do Rock in Rio para o Brigadeiro. Né? Assim, eu fico num estresse. É igual? Não, é diferente porque o Rock in Rio é uma mega estrutura, um nível de responsabilidade. Mas ficas a mesma nervosa com os brigadeiros. Fico a mesma nervosa se achar que aquilo não está saindo bem, fico passada. Então, e a gente está começando, então óbvio que tem 1000 vezes que tem horas que aquilo não sai exatamente como a gente quer. Então, no Natal foi assim um tranco, assim, foi um susto, porque a gente não tinha nem dado conta que tinha tanto pedido. E quando a gente deu conta, a gente não tinha organizado, planejado nada para entender. Assim, algum planejamento é bom. A gente não consegue controlar tudo, né? Então, tem que assumir, para ser empresário, para ser empreendedor, tem que assumir determinados riscos. Claro. O que eu acho? Do jeito que a gente começou, ok. Não havia muito a perder, não é? Não, você não está investindo muito, Exato. Você está fazendo com aquilo que você tem, está investindo em embalagem, jogo, etc. Sim. Eu acho que a partir do momento que você começa a ter mais investimento, o risco aumenta, você tem que ter mais compromisso, mais planejamento, claro. Né? Que foi o que a gente decidiu fazer. Mas para experimentar é ir. Tem que ir. Tem que ir. Porque senão pensa. Até porque, se a gente pensar em grandes inovações no mundo, se tivesse planejamento, não aconteciam. Porque, né? E hoje em dia, meu pai é um que fala disso o tempo todo. Ele tem um horror a PowerPoint e a business plan. Óbvio que você tem que trabalhar com essas ferramentas. Sim. Mas muitas vezes, né, o que ele mais continua batendo nas nossas reuniões é que se vocês pensarem só com a cabeça do dinheiro, vocês vão matar o produto. Porque o financeiro quer cortar custo. E tem custos que você já não justifica. Faz diferença ter uma fitinha, não sei o que, faz diferença. Se você pensar só na perspectiva do dinheiro, que é mais um custo, você põe na fitinha que o cara vai abrir e de repente não vai fazer nada com isso, ou a criança vai brincar em casa, o financeiro vai achar que não faz sentido. Exato. Mas faz toda a diferença. Da mesma forma que no Rock in Rio, a gente põe flores. Se as pessoas sabem que tem flor lá, talvez não saibam, mas sentem. Então, os detalhes são sentidos. Então, o financeiro, quando a gente olha só com a perspectiva financeira, muitas vezes a gente descuida dos pequenos detalhes, que no final das contas é o que vão fazer toda a diferença. No final, senão se vira mais um. Né? Então, eu acho que tem que começar assim. A partir de um determinado momento, convém planejar, porque senão o tom pode ser grande. Né? Então, por exemplo, o que a gente fez? Tomamos aquele susto ali no Natal, fiquei super chateada, porque alguns clientes não foram bem atendidos, e isso é sufocante, se tiver alguém ouvindo, sorry. Né? Graças a Deus não foram muitos, mas alguns não foram bem atendidos. E a gente assim, paramos janeiro, fevereiro, continuamos atendendo organicamente, não fizemos mais comunicação para arrumar a casa. Aí a gente fez uma parceria com a Escola de Turismo e Hotelaria do Estoril para consultoria. Então, assim, olha, se a gente vai ter mais volume do que a gente imaginou, a gente tem que se preparar com equipamento, com procedimentos para poder atender volume. Então, está sendo uma parceria ótima, mas, assim, tão patetas. E, de novo, o pessoal acha que a empresária do Rock in Rio resolve tudo organizado. Zero. Faço coisas hoje que nunca tinha feito nem na minha primeira empresa lá né, de entretenimento, etc. Então, coisas interessantes que é fornecedores da área de alimentação. Eu já sabia de fornecedores. Você entrar na internet, você não vai achar aqueles. Necessariamente, você vai achar, não vai entender nada. Então, com a consultoria da escola, que o chefe Nelson Félix que faz essa ponte com a gente, vai dando os caminhos, vai mostrando produtos Quando novos. Quando não se sabe, é bom. Então, parceria, bicho. Eu acho que a gente não tem que saber tudo. A gente tem que somar gente boa que sabe. Exato. Né? Então, a gente está um pouco fazendo isso, arrumamos um bocado a casa agora em janeiro e fevereiro, para fazer uma Páscoa bacana, que é um momento forte do ano, e para seguir agora... Né, sentindo e fazendo os investimentos. Aí sim, quando você começa a investir um pouco mais, aí convém ter aqui planejamento, alguma consciência dos passos que você está dando. Sim, não é a maluca. É só a princípio para avançar, mas começar, vão pisando tem terreno. que ir. Até porque, e tem uma coisa que é acreditar na sua intuição. Mesmo. Porque um dos grandes desafios que os intuitivos têm, e que quando alguém tem uma intuição, é porque você não consegue argumentar. Isso, para mim, sempre foi um grande gargalo na minha história profissional. Assim, eu sabia pro lado que tinha que ir, eu não sabia explicar por quê. Bicho, vai. Aí você se junta com gente que acredita em você e vai, porque é esse sinal que faz a maior diferença. Acabamos exatamente onde eu queria, que era...
Portugal não gosta de falhar. Por exemplo, tu vês nos Estados Unidos e eles abrem e fecham empresas e abrem e fecham empresas, não é? Aqui é feio, né? Aqui é tipo uma perda e há pessoas que ficam bloqueadas nessa fechar e não conseguem recomeçar porque acabou. E não que o Rock in Rio tenha falhado alguma coisa, porque é não é? A conjuntura que estamos a viver hoje em dia, mas tu deste a volta e tu... Na verdade, sabe o que foi? Pergunta, determina que você não... E então é muito engraçado. Eu acho que a mensagem que tu deixas hoje é que podemos sempre fazer outra coisa, podemos sempre... Eu acho que dessa mensagem, assim, diferente do que está acontecendo com muita gente, né? Como a Kátia, que teve que se reinventar, a minha sócia. Isso. Como foi muito engraçado, a gente estava começando a avançar na ideia da Brigadeiro Gourmet LX e chegaram os amigos em casa com bolo de chocolate, cenoura, brigadeiro, não sei o que. Eu falei, então... E era uma terapeuta brasileira que tinha ficado sem clientes com a pandemia e começou a cozinhar. Quantas pessoas não começaram a fazer coisas diferentes nessa fase? Não foi a nossa história, né? Ela foi diferente. Mas se eu tivesse em ritmo normal de Rock in Rio, também não fazia. Nunca teria esse espaço para começar. E se eu tivesse pensado muito, também não acho que não fazia. E se calhar vai trazer outras coisas que vão complementar... Completamente, porque na hora que eu estou muito estressada com o Rock in Rio, né, porque tem o desafio de adiar, de como é que faz, recriar. A gente tinha um Rock in Rio pronto para 2020. Ele ficou velho e nem foi para a rua. Exato. A gente vai recriar o festival inteiro. A próxima edição vão ter 4 anos de intervalo entre a última, que foi 2018, e 3 anos para a Torre de Belém. Tem que ser de tirar o fôlego. Então, a gente agora vai entrar, né, tá entrando num processo criativo muito intenso. Então, a gente tem uma mega responsabilidade com a próxima edição. Então, agora, a Brigadeiro me tira um pouco o foco. Na hora que eu estou estressada para aquele lado... Vai fazer brigadeiros. Troca. Não, por acaso, hoje quem faz é o Lucas. Mas tem que fazer a gestão de compras, tem que fazer pagamentos. Tem que fazer... Então, aquilo só de tirar o foco, de conversar sobre um novo lançamento, aquilo já refresca, né, as ideias. Agora, eu acho que dessas coisas que a gente assiste, que às vezes pode inspirar outras pessoas, uma das coisas que me aconteceu e que me chamou a atenção, e tem a ver com essa conversa toda que a gente veio falando, os estereótipos, né? Eu, quando comecei a dizer que ia fazer isso, e que no início era eu que estava fazendo, né? Eu só não faço hoje porque eu não tenho tempo para fazer e porque tem que ser, felizmente, correu melhor do que a gente até achou, e tem que ter uma estrutura e tem que ser bem feito. Então, mas eu sei fazer. Aprendi a fazer ovo de Páscoa. Espetacular. Esse é o maior perigo do ano, né? Anyway. Eu também estava a pensar, experimentas tudo o que fazes... Isso para mim não ia correr nada bem. Não experimento, porque tem coisa que eu não gosto, né? Okay. Então, eu experimento agora os que eu gosto. Mas por acaso tem que não dá, né? Sim, não dá para ter brigadeiro todo dia, não Exato. É. Mas o que é que as pessoas... O que aconteceu? Eu tive algumas pessoas e amigas, né? Gente muito próxima, que caíram na gargalhada quando eu disse que ia fazer brigadeiro e bolo, né? Aquilo não combinava com a mega top, sei lá o que, empresária, sei lá, com a figura que faz Rock in Rio. Aquilo era tão do outro planeta. Tão pequenino, tão caseiro, exatamente, tão doméstico. E olha, pessoas muito especiais na minha vida, não é assim um ET, não. Exato. Riram. E eu falei, opa, cara, por quê? Né? E depois, pronto, viram que aquilo era sério e filtraram e acolheram, né? Zero. Hoje não vejo ninguém que tenha a menor questão com isso, né? E até porque eu brinco, a gente está falando de magia, Rock in Rio é magia, brigadeiro também. Teve uma pessoa que fez uma declaração assim, nossa, quando comeu um brigadeiro, acho que era de coco, nossa, parece um pedacinho do céu. Eu falei, magia. Aí acaba que, né, o não podendo ser todo dia, né? Mas acho que o doce, quando ele é muito bom, ele faz assim um carinho, a comida em geral, né? Ela tem assim um carinho que faz na alma, que tem sua perspectiva de magia. A decoração tem a sua magia para ser diferente, etc. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente não se agarrar em nenhum quadradinho, porque a gente vai se limitando imenso. E isso que você trouxe dos Estados Unidos é uma grande referência que, de novo, já está chegando aqui, né? Já está chegando no próprio Brasil também, que não era tanto assim, né? Eu vejo a diferença do meu pai no primeiro Rock in Rio ter tido um prejuízo brutal, levou anos sem contar. E eu, mais uns anos à frente, comecei a contar a história publicamente. Porque não era admissível. Porque o cara que perdia dinheiro no Brasil, assim como em Portugal, era uma besta. Né? E nos Estados Unidos, o cara perdeu dinheiro, aprendeu, ficou mais forte para o próximo. E aprende-se muito
tanto com os erros, não é? Exatamente. Só óbvio que você tem que ter musculatura e olha que nesse momento de anunciar o segundo adiamento do Rock in Rio, a gente estava muito frustrado. Você começa a ver notícia boa, você começa a ver que já, se Deus quiser, a coisa se resolve. Parece que você tá morrendo na praia, sabe? Sim. E eu, de repente, teve um dia que me fez pensar, gente, como é que ele aguentou o primeiro Rock in Rio? Foi um tranco muito grande. E com um exemplo dentro de casa, assim, do maior gênio da família, provavelmente, foi meu avô, pai dele. Mega empresário, super influente, top, com a Revolução Militar, teve lá seus peitou, estressou, atrapalharam a vida dele, deprimiu, sentou numa cadeira e não conseguiu reagir. Um cara brilhante, não conseguiu reagir. E os homens, então, assim, o orgulho que eu fiquei de estar me sentindo frustrada, mas olhar para a história do meu pai, ele ter uma referência dentro de casa, e não seguir a referência e fazer exatamente o oposto. Eu falei, não vou ser eu que vou ficar aqui me arrastando, não, bicho. Até porque, de novo, tem futuro. 2022 está aí, vai dar tudo certo, vamos fazer. Mal, de novo, é quem teve que fechar a empresa no meio do caminho. Tanta gente que está ficando com as suas empresas pelo meio do caminho. E por isso que a gente quer agora tentar inventar coisas e botar o mercado para funcionar, para que essa galera toda possa estar... Quando a gente quiser fazer festa grande em 22, tem que... vai tudo para o Rock in Rio. Não, o mercado tem que estar pronto. Você aperta o botão e acontece. As empresas... Mas imagina o que é isto, saudáveis. Quando nós formos para o Rock in Rio, tudo sem máscara, tudo aos saltos, como é que isto vai... Parece uma visão... Ontem vi uma pesquisa da OnStrategy que fala que que a maior expectativa dos portugueses agora para reabertura são os eventos, né? Os festivais estão em topo, o Rock in Rio é o primeiro. Verdade. Bora chegar rápido. Que vai ser mágico. Vai ser mágico. Muito especial. E a gente está preparando para isso. A sério? Sim. Boa. Vamos ficar aqui o convite, já sabem. Essa vai ter que ser de tirar o fôlego. Como é que as pessoas podem seguir Brigadeiro Instagram? Instagram? As vendas são todas online, a gente não tem loja, não queremos ter loja, pelo menos para já. Exato. Então tem assim várias caixinhas. Tem vários tamanhos, várias coisas, tem bolos, Brigadeiro tem coisas muito Gourmet gostosas. LX. Isso. Então no Instagram dá para ver tudo, ou Facebook. E o Rock in Rio também. E o Rock in Rio Lisboa tá também tem Instagram e tudo, não é? Tem tudo. E a gente vai já, se Deus quiser, começar a soltar notícias do line-up para a gente já começar a aquecer para o próximo ano. Adorei mesmo ter-te cá. Deixas mesmo uma mensagem incrível para quem nos está a ouvir. Muito bom. Obrigada pelo convite. Conversa boa. Dava para ficar aqui o verdade, dia inteiro. Eu ficava. Obrigada. Um beijinho. Boa sorte. Agora vou... Para nós. Okay. Aproveita e tem que dizer a verdade. Combinado. Obrigada. Beijinhos, boa semana. Comentem, partilhem, tudo isso. Já sabem. Beijinhos.